Gostaria de meditar a palavra do Senhor esta noite no Evangelho de Marcos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Que diz assim, a partir do versículo de número 16. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Diz, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Vamos orar? Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom saber que o Senhor é Deus, como é bom saber que o Senhor é vivo e reina, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas e das nossas vidas também. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que através desta palavra, o teu povo seja, Pai, fortalecido e edificado. É assim que eu oro, Pai, é assim que eu clamo. Amém e amém. Meus irmãos, o que eu acho interessante aqui desse Evangelho de Marcos, capítulo número 9, desse versículo que nós lemos aqui, foi o diálogo de Jesus com um pai. E um pai que estava sofrendo muito. Um pai que ele estava atordoado com a situação de seu filho. Um pai que possivelmente estava sem esperança. Um pai que estava sem alegria de viver. Um pai que talvez não estava mais dormindo. Um pai que também estava desesperado. Meus irmãos, o que eu acho interessante nesta palavra, através desse diálogo, é a respeito da fé. É a respeito
daquilo que esse homem demonstrou diante de Jesus, o que ele era. Essa mesma pessoa, ela foi capaz de dizer para o próprio mestre que ele tinha fé, e na mesma hora, ele falou para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Como é que pode isso, meus irmãos? Como é que pode uma pessoa, nesse momento tão difícil na vida dele, sufocado pelas circunstâncias adversas, procurar um Jesus, e a fama de Jesus percorria por toda aquela região? Ele foi atrás desse homem, dessa pessoa Jesus, para que o filho dele fosse curado. Mas quando ele chegou diante da pessoa de Jesus, ele faz aquele pedido: Senhor, toma o meu filho em tuas mãos. Mas ao mesmo tempo ele chega em Jesus e dizendo: se o Senhor pode fazer. O que eu acho interessante aqui, meus irmãos, é a dúvida que ele tinha. É a respeito da dúvida que ele tinha em relação à sua crença, à sua confiança, à sua fé naquele que tudo pode. Aquele homem, meus irmãos, você pode ter certeza que ele estava com a sua fé abalada. Esse homem estava abalado. Esse homem, e da mesma forma que ele acreditava, ele não acreditava ao mesmo tempo. Eu acho interessante, meus irmãos, que isso pode acontecer conosco também. Eu não sei se você já chegou diante de Deus, orou por orar, porém não acreditando naquilo que Cristo podia fazer na sua vida. Isso acontece muito no momento quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos atribulados, quando nossos corações não estão bem. Nós fazemos isso, porque é fato. Eu não vou pedir para ninguém levantar as suas mãos para dizer quem fez isso. Eu creio que todos nós fazemos isso. Quando a dificuldade, quando as coisas ruins chegam nas nossas vidas, meus irmãos, nós ficamos muito atribulados. Nós ficamos, muitas vezes, desesperançados, né? Sem esperança. Nós não temos mais esperança. Nós esquecemos quem é Cristo. Muitas vezes nós usamos argumentos pela nossa falta de fé. Muitas vezes nós fazemos orações não acreditando naquilo que realmente Cristo pode fazer através do seu poder. É o fato que pode acontecer. E isso, meus irmãos, acontece conosco quando a nossa fé está abalada. Quando a nossa fé, ela está atribulada. O fato é que nós devemos entender, meus irmãos, é que a nossa fé, nessa nossa caminhada cristã, ela pode se abalar, sim, mas ela jamais pode ser destruída. Ela não pode ser destruída. Ela jamais será destruída. E eu gostaria de comentar com a igreja essa noite alguns detalhes que pode abalar a nossa fé, que pode roubar essa fé que há em nossos corações. Ou então, perdão da palavra, não roubar, mas abalar, deixar com que nós ficamos atribulados com nós mesmos. A primeira coisa que nós podemos tirar do texto chama-se frustração. A frustração é uma coisa que mina a nossa fé. Eu posso ver que esse homem aqui, ele foi em Jesus, mas ele não estava com a confiança plena em Jesus, porque ele foi frustrado. Porque a palavra de Deus diz que ele foi em busca de uma ajuda através
através dos discípulos. Ele foi buscar ajuda aos seus discípulos. O que pode significar isso para nós, queridos? Muitas vezes nós procuramos coisas, muitas vezes nós procuramos pessoas para nos ajudar, e essas coisas e essas pessoas não têm poder nenhum sobre as coisas, sobre as situações. O único que tem poder para a situação adversa das nossas vidas, em qualquer área que seja, é Jesus, é Deus. E muitas vezes eu procuro alguém para estar me abençoando, e ela nunca vai me abençoar. Às vezes eu apoio numa situação em que eu acho que essa situação vai me ajudar, e no entanto, ela acaba me frustrando, porque ela não tem poder nenhum de me ajudar. E assim era o coração desse homem. Esse homem, meus irmãos, imagino eu que ele fez todas as coisas para abençoar o seu filho. Ele tentou fazer o possível e o impossível para que o seu filho saísse de tal situação. Aí quando ele não tinha mais forças, primeiro ele foi na pessoa dos discípulos, das pessoas dos discípulos. Os discípulos não puderam fazer nada. Nada. Aí ele foi em Jesus. Meus irmãos, o fato é que, nesse momento aqui, nós podemos ensinar que toda situação adversa das nossas vidas, nós devemos procurar primeiro Jesus. É Jesus que nós precisamos nos apoiar. É em Jesus que eu devo inclinar o meu coração. Eu não posso inclinar o meu coração nas pessoas. Eu não posso apoiar o meu coração até no meu líder espiritual. Não posso. Primeiro, eu tenho que me apoiar em Jesus. E Jesus, ele vai abrindo as situações para me abençoar. E foi por isso que esse homem ficou frustrado. Ele buscou coisas materiais para receber o seu socorro. Mas a palavra de Deus diz que o nosso socorro é quem, meus irmãos? É Deus. Quem opera é Jesus. E aquele que busca diretamente o seu socorro na pessoa de Jesus, ele não é frustrado. Porque em Jesus não há frustração, meus irmãos. Não há. Não há. Jesus, ele não frustra ninguém. Quando nós inclinamos os nossos corações e clamamos para o socorro de Cristo, você pode ter certeza que ele manifestará a sua graça. Esse é o primeiro ponto que nós tiramos desse texto. Portanto, eu falo para você, o seu coração, antes de procurar pessoas, procurem Jesus. Amém? Segundo ponto, que faz com que nós podemos minar a nossa fé. Vamos tomar cuidado. A palavra de Deus diz que Jesus disse aos seus discípulos: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Meus irmãos, o que o texto nos mostra aqui, que esse homem, ele estava caminhando com as pessoas. E essas pessoas fizeram com que o coração dele ficasse em dúvida. E muitas vezes, meus irmãos, nós andamos com pessoas em que o nosso coração fica atribulado. Existem pessoas, meus irmãos, que nos levam para baixo. Existem pessoas que, em vez de você crescer na fé, elas fazem você se esfriarem na fé.
Você começa a não acreditar mais. Por isso que eu defendo o ditado: crente tem que andar com crente. Porque quando você anda com crente, as coisas são diferentes. Porque quando você está atribulado, quando você chega diante de um crente, de uma pessoa que está em Deus, fala assim: meu irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te apoiar, Deus vai te levantar. Vamos orar por conta dessa situação. Nós estamos juntos. Deus está olhando para você. E essa pessoa vai te alimentando. Essa pessoa vai te abençoando. Essa pessoa vai te abraçando. Eu estou contigo. E muitas vezes, meus irmãos, existem pessoas que, em vez de levantar você, vai te derrubar. Vai abalar o seu coração, a sua alma. Porque, queira ou não queira, existem pessoas pessimistas. Pessoas que não creem no poder de Jesus. Pessoas que duvidam que nosso Senhor é um Deus vivo e real. Aí, em vez de falar bênçãos para você, vai te acusar. Dizendo assim: você está sofrendo, você não ora. Você está sofrendo é porque você não busca Deus. Você está padecendo porque você não tem fé. Você está padecendo porque você não vive o reino de Deus. É um caso muito sério isso, meus irmãos. Por isso eu aconselho a vocês: andam com pessoas de Deus. Andam com pessoas de Deus para que a sua fé não seja minada. A sua fé não seja atrapalhada dentro do seu coração. Procure pessoas que te querem bem. Procurem pessoas que te apoiam. Procurem pessoas que te dão a mão. Amém? Que seja assim em nossas vidas. Quem crer, meus irmãos, e encontra aquela pessoa que crê, mesmo que você não esteja bem no seu coração, você caminha. Você consegue sair do lugar. Você não se prostra. Você conquista. Amém? Pensando aqui, você lembra da história do povo do deserto? Aquele povo, por causa da incredulidade deles, eles não chegaram em Canaã. Havia uma palavra de Deus na vida deles. Havia uma promessa na vida deles. Mas por eles andarem diante de uma incredulidade, um vai semeando no outro, um vai inflamando o outro. E essas pessoas tamparam seus olhos, secaram os seus corações, e eles começaram a andar em incredulidade. Eles não tinham mais fé. E a incredulidade deles fizeram com que eles não entrassem na terra prometida. É um caso muito sério em relação a isso, meus irmãos. Vamos caminhar. Escolhe a pessoa certa. Não escolhe pessoas incrédulas, não. Escolhem pessoas que vão te abençoar. Outro ponto que nós podemos destacar nesse texto é em relação ao tempo. A palavra de Deus diz que Jesus chegou diante desse pai e disse assim: há quanto tempo esse rapaz está passando por essa situação? Diz a palavra que o pai respondeu a Jesus:
desde a sua mocidade. Esse desde a sua mocidade nos entende que esse homem estava passando por uma situação há muito tempo. E o tempo, meus irmãos, elimina a nossa fé, porque a nossa natureza, ela é imediatista. Muitas vezes nós passamos por situações adversas, por situações desfavoráveis, que nós queremos que essa bênção chegue até nós, ou essa vitória, e ela não chega, porque nós somos imediatistas, e nós esquecemos que o tempo certo é o tempo de Deus. O tempo de Deus. E nós entregamos as nossas orações ao Senhor, e nós queremos ser respondidos imediatamente. E não é assim as coisas. Uma passagem que me abençoa muito é o pai de João Batista, aquele sacerdote que se chamava Zacarias. A palavra de Deus diz que aquele homem orou para ter um filho, e ele não podia ter filho. Depois de muito tempo, ele já velho, esse homem, ele teve a sorte de estar abençoando num templo. Ele estava ministrando no templo. Diz a palavra que, de repente, um anjo apareceu para Zacarias. E esse anjo disse a Zacarias: a sua oração foi ouvida. A palavra de Deus nos mostra que essa oração foi feita há muito tempo. Imagino eu que Zacarias, se eu fosse Zacarias, eu perguntava para o anjo: que oração é essa? Que todo dia eu oro. Agora, o fato, meus irmãos, que essa história de Zacarias nos mostra que, quando nós oramos e nós colocamos na presença do Pai, pronto, a oração foi dada. A oração, ela já foi acolhida por Deus. Deus já ouviu. Mas o problema é que nós queremos do nosso tempo, e Zacarias foi abençoado no tempo de Deus. Eu imagino que Zacarias, ele fez aquele pedido, meus irmãos, diante de Deus, querendo um filho, na hora, de imediato. Mas Deus esperou a velhice de Zacarias para ele ter João Batista. E foi no tempo dele. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, talvez vocês essa noite tenham orado, tenham clamado, ou então até já deixou de orar. O fato é que essa oração, ela já está nas mãos do Senhor. Ela está nas mãos de Deus. E no tempo dele é que as coisas vão acontecer, não no nosso tempo. E o fato é que nós devemos guardar os nossos corações em relação ao tempo. Porque a nossa natureza é assim. A nossa natureza é uma natureza que quer o que vai acontecer amanhã, mas nós queremos o que aconteça hoje. E é algo que deve ser guardado em nossos corações. Amém? Vamos tomar cuidado. Em Deus não há atalhos. Nós devemos, como cristãos, esperar o tempo certo, é o tempo de Deus, meus irmãos. É o tempo de Deus. E muito embora nós queremos o nosso tempo e nós ficamos atribulados, nós não entendemos muitas vezes o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é o tempo certo para nós, e ponto final. Enfim, se Ele é o nosso Senhor, se eu entreguei a minha vida para Ele e entendo que Ele é o meu Deus, meu Senhor soberano, eu sei que Ele está no controle da minha situação. E assim o será todos os dias. Amém? A oração, meus irmãos, ela não tem prazo de validade. Tá? Ela não tem. Você pode ter certeza que algo que talvez você tenha orado há 10 anos atrás, ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. Não podemos minar a nossa fé.
entregamos nas mãos de Deus. Talvez nem oramos mais. Mas se for da vontade dEle, Ele irá cumprir esse desejo que há e essas necessidades que há nas nossas vidas. Amém? E para a gente terminar, para terminarmos aqui, como Jesus tratou o coração desse homem. O homem que estava desestruturado. Vamos ler novamente o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Como é que nós, como cristãos, se uma pessoa chegar até mim e falasse assim: rapaz, você está confuso, você precisa ser transformado, você precisa buscar mais a Deus, você precisa ter experiências com Deus. Eu me imagino assim. Mas Jesus, Ele só dá uma resposta bem direta para esse rapaz, para o pai desse menino. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, você pode ter certeza de uma coisa: para as coisas acontecerem na sua vida, o diabo ele não tem poder, Satanás ele não tem poder sobre você, porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo, nós estamos debaixo da presença do nosso Pai. O diabo ele não tem condições nenhuma de tirar de nós aquilo que nós buscamos em Deus. Uma pessoa não tem capacidade de tirar aquilo que Deus tem para você. Não tem. A única pessoa que pode impedir das coisas de Deus acontecer é você mesmo. Somos nós mesmos. Diante da nossa incredulidade. Diante da nossa situação, como está os nossos corações. Porque a palavra de Deus ela é real, meus irmãos. Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode para aquele que crê. Você sabe o que é tudo, meus irmãos? Você sabe o que é tudo, irmão Fred? Tudo é tudo, meus irmãos. É tudo. E tudo pode acontecer, se crer. É o que diz a palavra de Deus aqui. Agora, vamos tomar conta dos nossos corações. Para Deus agir, para Deus manifestar a graça dEle, para Deus manifestar a tua mão poderosa, nós temos que estar bem, meus irmãos. Nós temos que crer que nele tudo pode acontecer. Tudo. Nós não podemos chegar diante de Deus com o coração, com um ponto de interrogação na frente. Não, nós podemos chegar diante de Deus com a certeza que nele pode acontecer, através dele pode acontecer todas as coisas, mesmo que seja um não. Mesmo que seja um não, mas nós devemos chegar diante de Deus com a certeza que Ele pode. Porque a fé, a falta de fé faz com que nós duvidemos dessa verdade. Que Ele não pode. Que Ele ainda não, Ele não é mais soberano. Que Ele não tem capacidade de derramar o Espírito Santo dEle aqui. Que Ele não tem capacidade de abrir as portas. Que naquela época de Jesus não existe mais. Se o nosso coração não estiver bem, meus irmãos,
Nós começamos a alimentar disso. E vamos tomar conta, vamos tomar cuidado em relação a essas verdades. Amém? Vamos guardar os nossos corações. Vou repetir a vocês o que pode minar. Não se frustrem. Não deixe o seu coração possuído de frustração. Creia. Creia no Senhor. E aprenda a esperar no tempo do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós estamos hoje diante da mesa de Deus, na ceia do Senhor. Mas vamos participar dessa ceia com os nossos corações ministrados pelo Espírito Santo. Abra o seu coração nesse momento. E converse com o Pai. Como é que está o seu coração essa noite? A palavra de Deus, ela é muito clara. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Creia que a sua história pode mudar. Creia que Jesus opera milagres. Creia que Jesus pode fazer. Não vamos ser tomados, meus irmãos, como esse homem foi. Esse homem chegou diante de Jesus, ele estava com seu coração atribulado. E se tiver alguém aqui esta noite, desta forma, em nome de Jesus, tira isso do seu coração. Creia que tudo é possível ao que crê. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Não deixe a sua fé ser minada. Creia absolutamente no poder do Pai. Nós estaremos ministrando uma música, uma canção. Enquanto essa música estará sendo ministrada, coloque-se na presença do Pai, continue falando com Deus. Talvez essa noite você possa estar chegando diante do Senhor e fala assim: Pai, me ajude nessa minha falta de fé. O Senhor pode reacender essa fé em você, meus irmãos. Ele está aqui. Ele pode. Ele pode. O que impede somos nós. Vamos abrir os nossos corações. Mostra-me, Deus
teus caminhos, ó Senhor. Aleluia. E ensina-me tuas veredas, meu Senhor. Guia-me em tua verdade e ensina-me, porque és o Deus da minha salvação. Em ti tenho esperado, em ti esperarei, todo dia, cada noite, muito cedo de manhã. Ensina-me a esperar em ti. Aleluia, Senhor. Em ti, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Amém, igreja?